Tratamento do TDAH. Uma dúvida muito frequente com relação ao tratamento é qual profissional? Abordagem multiprofissional, psicóloga, psicopedagoga, quando eu mando para uma ou para outra. Então hoje nós vamos desvendar tudo sobre a abordagem do TDAH. E quem vai falar comigo hoje são duas profissionais extraordinárias, a psicopedagoga Natália Ruiz e a psicóloga Juliana Toledo, neuropsicóloga. Ori, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com você novamente, para trazer um pouco mais de contribuição para o público, para a gente esclarecer essas dúvidas tão pertinentes e importantes. Exato. Tudo bem, Auri? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui também. E vamos ajudar esses pais a entenderem um pouco mais sobre o TDAH e como ajudar essas crianças a desenvolver muitas habilidades. Exato, porque sempre tem aquela dúvida, nossa, vai para psicopedagoga, vai para psicóloga, por que mandou para uma, não mandou para outra, né? Então vamos lá, me conta primeiro como que funciona cada uma das avaliações. Nós temos desde a avaliação neuropsicológica quanto a avaliação psicopedagógica. Me fala, Natália, como que é a psicopedagógica? Então, geralmente, quando as crianças chegam para uma avaliação psicopedagógica, é porque está tendo algum impacto relacionado à escola, né? Então, essa criança ela está tendo dificuldade ali na leitura, na escrita, não está tendo um acompanhamento adequado, um ritmo escolar de acordo com o esperado para a sua idade. Então, geralmente, quando chega dentro da psicopedagogia para uma avaliação, para entender o que está acontecendo, por que meu filho, minha filha está tendo dificuldade na aprendizagem, é porque está tendo impacto na vida escolar da criança. E aí chega essa criança para a gente fazer uma avaliação. Geralmente, os pais eles não sabem ainda, não têm um diagnóstico do TDAH, então nós iniciamos uma avaliação a fim de identificar o que tem causado esses prejuízos, essas dificuldades, que tem impactado e dificultado com que essa criança muitas vezes aprenda de acordo com o esperado para a sua idade. E nessa avaliação a gente identifica aí alguns sinais do TDAH. E eu acho que vale destacar que o psicopedagogo ele não faz o diagnóstico do TDAH. Por isso que é importante esse trabalho multidisciplinar com outros profissionais, onde a gente faz o encaminhamento para a gente falar, olha, tem aqui alguns sinais que indicam um TDAH. Porém, a gente precisa de um diagnóstico diferencial, porque o TDAH ele pode se parecer com muitos outros transtornos, que eu acredito que a Ju vai falar um pouco mais sobre isso. Então, pode se parecer, de repente, com TEA, alguns sinais, né? Pode se parecer com uma ansiedade. Então, a gente precisa desse diagnóstico diferencial que a psicologia e a medicina vão nos ajudar aí a de fato ter um diagnóstico e depois a gente dar a continuidade nesse tratamento. Traçar um plano de intervenção. Exatamente. E da avaliação neuropsicológica, que muitos pais ainda não conhecem. Na verdade, a gente vê que muitos profissionais ainda não conhecem essa avaliação e do quanto ela muitas vezes é importante. Fala um pouquinho, Ju, como que é a sua experiência com essa avaliação? A avaliação neuropsicológica é uma avaliação um pouco mais completa do que uma psicológica, porque ela abrange ali várias áreas do desenvolvimento da criança, não só a parte cognitiva, emocional, mas também a social, adaptativa. Então é uma avaliação muito completa, que tem o propósito ali de entender o funcionamento dessa criança como um todo. Quando a gente pensa num transtorno de TDAH, num déficit de atenção, a gente precisa levantar muitas hipóteses, né? E uma delas é o fato do sintoma do déficit de atenção, né? Da defasagem ali no desempenho dela ao longo da vida, né? Em todas as áreas, se é a causa ou a consequência, porque tem muitos outros transtornos, muitas outras condições que também geram a desatenção, a hiperatividade e a agitação. E, então, consequentemente, o prejuízo, né, sim, na sua funcionalidade, no aprendizado. Isso. Então, o primeiro passo é identificar isso, né? Da onde está vindo esse sintoma? Exato. Eu sempre trago para os pais, muitas vezes, as possibilidades que a gente tem e quando que é indicado cada uma dessas avaliações, porque eles têm dúvidas e muitas vezes não é explicado, não é sanado para eles. Que nem todos eu vou precisar de uma avaliação neuropsicológica,
né? Que muitas vezes uma avaliação psicopedagógica já consegue. Então, que ela entraria quando a gente tem dúvida tanto com relação ao diagnóstico quanto com relação à presença de comorbidades, que vai aumentar os prejuízos referentes inerentes àquele transtorno. É isso? E eu acho que um outro ponto relacionado à parte da avaliação também, que é importante a gente destacar aqui, é que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando a gente fala disso, é importante a gente falar para as pessoas que não entendem ainda, não conhecem muito sobre o que é um transtorno do neurodesenvolvimento, porque os pais, em geral, não estudam sobre isso, né? Então, não entendem. Que é um transtorno que a gente não... Os médicos, eles não vão pedir um exame, né? De imagem. De imagem. Muitas vezes eu vejo as famílias chegando com essa dúvida. Natália, mas a doutora, a psicóloga me disse que a TDAH não pediu nenhum exame de imagem. Então, assim, é importante a gente entender, né, para as famílias entenderem que realmente, não, a gente não pede, vocês não pedem exames de imagem, porque é clínico. É clínico, o diagnóstico ele é clínico, de acordo com a frequência, intensidade e os prejuízos que impactam na qualidade de vida dessa pessoa. Então, não vai ter um exame de sangue, não vai ter um exame de imagem que vai mostrar isso. Que vai identificar o transtorno, exatamente isso, tem muito esse questionamento com relação aos exames complementares e do quão importante é a gente passar para essa família, explicar realmente como que funciona e quando que é necessário, por que muitas vezes pede um exame complementar para um paciente e não pede para o outro, né? Que é exatamente quando a gente busca outras causas relacionadas àquele prejuízo que a criança apresenta. E da mesma forma, com relação, quando a gente busca a avaliação, principalmente uma avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação que demanda mais tempo, um gasto maior, né, um investimento maior, e por que está pedindo algo tão complexo? O que a gente busca com ela? Né? Então, isso é importante a gente estar ressaltando, né? Além dessa questão, o que faz com que você, porque a gente solicita a avaliação neuropsicológica e eu trago para você aquilo que a criança apresenta de dificuldade. Quais são os prejuízos que ela apresenta. Mas o que faz, e a gente sabe que existem centenas, né? De dezenas de testagens, de testes, de avaliação. Como que você faz essa seleção? Como que a gente tem uma avaliação que vocês nos mandam uma avaliação completa? Nós temos realmente na psicologia, na neuropsicologia, muitos instrumentos que são restritos ao psicólogo, porque envolve uma formalidade maior para garantir realmente a validade dos resultados. Isso dá uma segurança para os pais também, né? Além da avaliação clínica, tem essa outra possibilidade que vem ali para somar. Nós começamos sempre com a avaliação cognitiva, para identificar se a criança tem um déficit cognitivo ou não, que são os testes de inteligência, né, que muitos conhecem o tal do VISC, né? Sim. Às vezes a gente recebe muitos encaminhamentos, assim, avaliação neuropsicológica com VISC, né? Então, esse é uma das principais ferramentas. Além dele, nós avaliamos também a parte emocional. Então, nós temos vários testes também relacionados aí à personalidade, né, ao comportamento ali no dia a dia da criança, que nos ajuda também a compreender esse funcionamento, né? Além disso, nós temos as provas específicas, que vão avaliar as funções cognitivas, né, mais aprofundada, que é a atenção, a concentração, a memória, né, o raciocínio abstrato, o raciocínio lógico. E com todas essas ferramentas e associadas ali ao raciocínio clínico, nós conseguimos ter uma ideia de como essa criança funciona, né, como que é esse cérebro da criança. Eu sempre brinco com as crianças que nós vamos fazer um raio-x do cérebro delas, né, para conseguir ajudá-las a se sair melhor, né, e ali superar algumas dificuldades que possivelmente tenha. Exato. E eu acho super bacana, assim, essa questão de ter alguns testes que são restritos também à área da psicologia, porque
aplicar esses testes não é simplesmente aplicá-los, né? Existe todo um raciocínio clínico que exige um preparo por trás disso. Então é muito importante que as pessoas que façam essa aplicação estejam instrumentalizadas, preparadas para de fato chegarem a um raciocínio clínico, a uma conclusão, né? Que por exemplo, quando a gente está falando de um TDAH, por exemplo, é algo que a pessoa vai levar ali, vai ter esse diagnóstico para o resto da vida dela, né? Não é uma sentença, o TDAH ele não é uma sentença que te limita a fazer algumas coisas. Pelo contrário, quando a gente tem esse diagnóstico correto, né? Vai te ajudar a entender o seu funcionamento e a gente fazer adaptações aí que vão fazer com que você tenha mais sucesso na sua vida, atinja os objetivos que você deseja. Então é importante ter esse raciocínio clínico, ter alguns testes que são de fato restritos à área da psicologia, porque senão muitas pessoas vão sair por aí se autodiagnosticando. E aplicando, é isso que a gente vê muito. Mas para dizer tal coisa, eu recebo, né? Para dizer que tem tal diagnóstico, eu digo. Então, se você faz o diagnóstico, você determina a intervenção, né? Você faz orientação para a escola, você maneja, porque a avaliação vai muito além disso. E até saber o teste que vai aplicar a cada paciente, porque se eu tenho dezenas deles, eu não posso aplicar para todas as pessoas os mesmos testes, então até saber a partir de qual idade, para tal idade eu aplico tal teste, né? Com essa demanda eu vou aplicar um outro. Então, a compreensão e de você estudar e ter conhecimento acerca daquilo que você está fazendo. Porque para aplicar a escala, qualquer um aplica. Né? Interpretá-las, né? E juntar isso, porque o nosso trabalho não é aplicar a escala. Eu falo que muitas vezes a escala eu uso para explicar para os pais muitas dificuldades que a criança apresenta e a partir daquilo que eles pontuam, eu consigo passar para os pais, mas que elas não determinam o diagnóstico. Elas me auxiliam, na grande maioria das vezes, nesse sentido, de estar mensurando para os pais. Olha, apresenta, e como você falou, o diagnóstico ele não é uma sentença, é o que eu sempre falo. A partir dele a gente compreende qual que é a dificuldade e traça metas e ajustes para que aquela pessoa desenvolva o seu potencial. E que cada um responde de uma maneira. Não é que eu determino isso e a evolução é igual para todo mundo. Na verdade, não é. De maneira alguma. E pode ser que todos os pais, todas as famílias, todas as escolas sigam as mesmas orientações e a evolução daquele caso vai ser diferente em cada uma dessas famílias, em cada uma dessas crianças, né, que apresentam aí o TDAH. Então, vai muito além apenas do manejo do ambiente. Exato. E nesse caso, Natália, com relação ao TDAH, e que muitas vezes a gente maneja e chega muitas vezes já em tratamento e que não está conseguindo ver avanço e tudo mais, avaliar comorbidades junto com ele, porque muitas vezes tem ali um transtorno de aprendizagem, tem um transtorno de ansiedade, ou tem alguma outra coisa, tem um ambiente que não é favorável. Exatamente. E que essas orientações, essas mudanças e a identificação faz toda a diferença, né? É imprescindível a gente, então, ter esse acompanhamento de um profissional que vai saber ter esse olhar, né? Às vezes a minha família está passando por um momento difícil, que faz com que essa criança fique mais desatenta, a rotina da casa está desorganizada, né? Então é uma criança que não tem um horário para dormir, não tem um horário correto para acordar, as refeições são feitas em horários totalmente aleatórios, né? E isso faz com que pareça que essa criança realmente tenha um TDAH. Mas calma aí, vamos organizar esse ambiente, vamos mudar algumas coisas nessa casa, vamos organizar essa rotina e vamos ver qual que vai ser o impacto disso. Depois de um mês vocês voltam e me falam, né? Antes mesmo de eu encaminhar para outros profissionais, muitas vezes eu faço essas orientações para a família, no sentido da gente ver como que vai ser o impacto dessa mudança de ambiente, né? Essa mudança na rotina da família, na escola, mudando algumas estratégias,
Vamos ver qual que vai ser o impacto. Olha, Natália, a gente fez isso durante um mês, fizemos certinho, seguimos todas as orientações, foi bom até pra gente. Eu recebi essa semana de uma família, olha, Natália, a gente mudou a organização aqui em casa, a gente tá seguindo a rotina, o diário de rotina, que às vezes eu passo para algumas famílias, e tá sendo bom até pra gente. Eu acho que era isso que tava faltando, era só mudar a rotina, né? E aí a gente fica, então, olha, não era um TDAH, né? Era a gente ajustar esse ambiente aí. Então é importante a gente dar essas orientações também para a família, ou olha, a gente fez todas essas mudanças, mas ainda assim está impactando na nossa qualidade de vida. Então, olha, vamos trabalhar em conjunto com outros profissionais para a gente entender melhor, né, o que está acontecendo aí com essa criança que não, mesmo assim, não está conseguindo ficar atenta aos comandos, não consegue parar quieta, né? Aquela criança que vira de ponta cabeça, tá falando com ela, tá o tempo todo aqui, se alimenta e sai correndo para fazer outra coisa. Não né? conclui atividades. Então, vamos buscar a ajuda de outros profissionais para a gente entender melhor como que está esse funcionamento. Exato, e falando em organização, rotina, tudo mais, tem muito a questão comportamental Sim. dessa criança e dessa família. E aí é a área da Ju, né? Sim. Conta como que é feito todo esse manejo, essa... Nós precisamos pensar assim, que o TDAH ele tem uma base genética e possivelmente um dos pais também apresenta os sintomas e isso dificulta muito para a criança na organização, porque a casa realmente acaba sendo, né, desregulada ali, né? Isso nós falamos da rotina, nós falamos emocionalmente, tem sempre alguns picos ali, né, de comportamento, de emoções, de expressões, que isso para o TDAH é muito confuso. E quando ele está num ambiente que é muito estressante para ele, isso é uma sobrecarga muito grande sensorial para ele. E ele acaba se perdendo ali, né? O que eu faço? Como eu reajo? O que é o certo? Né? E isso gera muitas alterações no comportamento dele. Parece, em alguns momentos, que ele fica mais desafiador, que ele fica mais resistente a respeitar regras, ordem, mas, na verdade, o ambiente dele precisa estar organizado para que ele aprenda como ele deve se comportar. E no TDAH nós temos uma desregulação emocional muito grande. As emoções dele são sempre muito intensas. Então, ele acaba sendo muito sensível a essas manifestações ali do meio. E tem o componente da impulsividade, né? Que além da sensibilidade aumentada, a impulsividade, em que não dá tempo de eu processar aquilo que me chegou, eu já dei uma resposta, né? Imediata. Dificuldade desse controle inibitório. Exatamente. Como que a gente maneja tudo isso, Ju? Quanto mais organizado for o ambiente, mais fácil é para essa criança se organizar internamente também. Então, nós precisamos primeiro organizar o meio, né, como a Natália falou, e a partir dele a gente começa a fazer as mudanças no comportamento da criança. O primeiro passo é trabalhar a autoestima da criança. O TDAH está acostumado só a ouvir críticas, é o tempo todo, não faça isso, para com isso, sai daqui, vai para lá. E não, você não consegue. Não consegue, errou de novo, fez isso de novo. Então, para ele é muito forte essa crença de que ele não consegue fazer nada, né, de que ele está sempre errado. E a autoestima do TDAH, na maioria, para não falar em todos, né, ela é prejudicada, ela é rebaixada. Né? Então, o primeiro passo é reconhecer as habilidades dessa criança também. O que ele faz bem? Porque o que ele não faz bem, todo mundo já fala. Todos já sabem. Eu falo sempre isso. Mãe, busque enaltecer aquilo que tem de bom. E a gente foca tanto no que é errado, no que não faz bem, né, no que dá errado, no que vai mal, e a gente põe toda a nossa energia e canaliza a energia da criança e de todos para aquilo, quando na verdade a gente tem que auxiliá-lo naquilo, mas a gente tem que fortalecer aquilo que tem de bom, né, as coisas boas, e tem tanta coisa boa com relação ao TDAH, né, são tantas habilidades, e a gente sempre está focando nas dificuldades e esquece desse outro lado, e quão importante é essa família ter essa compreensão. Sim. Essa questão mesmo da impulsividade, ela gera muitos problemas para a criança, para o adolescente com TDAH, porque ele sempre é deixado de lado, porque as pessoas pedem para ele, não é a sua vez, né? Deixa o fulano falar. Então ele tem a sensação de que ninguém quer ouvi-lo.
Ninguém está preocupado com o que ele sente, com o que ele tem para dizer. Então, isso também provoca muitos sintomas, né, as comorbidades, né, como um transtorno de ansiedade, porque ele está sempre em alerta para saber ali, identificar o que o meio está esperando dele. A depressão, também, os transtornos de humor, porque ele sempre acha que ele é o errado, né, da sala de aula, ele é o que não consegue, e ele vai internalizando aquilo como um sentimento de fracasso. Exato, exatamente. E quão importante é estar fortalecendo a questão da autoestima, né? E o quanto muda. É pegar aquilo que ele tem de melhor como fio condutor aí para você destacar. Então, às vezes, aquela criança que é mais impulsiva, que não para quieta, opa, isso daí já tá mostrando pra gente que ela, o quê? Que ela tem um bom controle motor, muitas vezes, porque eles penduram nos lugares e a gente fala, como foi parar aí, né? Como que consegue? Ou seja, tem um bom controle motor no sentido de conseguir ficar num lugar difícil, por exemplo. Então, pegar isso como algo pra gente conduzir, né, o trabalho com essas crianças. Então, olha, ela tem isso como algo bom. O que a gente pode fazer a partir disso, com esse bom que ela faz, né? Que ela apresenta ali, pra gente levar isso como um fio condutor. Ao mesmo tempo que essa criança faz isso de bom, ela tá pedindo uma regulação também, né? O corpinho dela tá pedindo essa regulação. Mas aí a gente usa isso, né, dentro da terapia como um fio condutor aí para atingir as outras habilidades que precisam ser trabalhadas. Sim, e até para estar levando a escola. Porque são os dois ambientes em que a criança passa a maior parte do tempo. Casa e escola. E a escola é muito importante nesse processo de adaptação, de organização da vida da criança para que ela consiga superar as dificuldades e estimular, né, desenvolver suas habilidades. E eu vejo muito que você faz, né, esse trabalho e o quão importante e os professores valorizam, porque muitas vezes eles não sabem como lidar. Sim. Como que é feito isso? A partir, em que momento? Você vai no começo, depois volta? Como que é feito essa conversa? Eu costumo fazer essa visita à escola em 2 momentos. No momento da avaliação com a criança, em que eu estou conhecendo, que a família me trouxe o relato de como que é em casa, a partir do momento que eu estou conversando ali com a criança e também na escola. Eu quero ouvir da escola como que é o comportamento dessa criança dentro do ambiente escolar. E a partir disso, depois eu vou unir essas peças do quebra-cabeça, né? Que eu costumo fazer essa analogia. Que quando nós estamos fazendo uma avaliação, a gente está pegando peças ali do quebra-cabeça e a gente precisa unir essas peças para entender o que essa criança está nos mostrando. E então eu faço esse primeiro momento da avaliação e depois eu vou à escola também, entro em contato com a escola quando nós finalizamos a avaliação para fazer essas adaptações na rotina da criança dentro da escola, como que os professores eles podem manejar esse ambiente, como que eles podem fazer as adaptações nas atividades, nas provas para essas crianças, que de fato eles necessitam de adaptações. Nem todas as adaptações serão iguais para todas as crianças. Por isso que é necessária essa avaliação individualizada, porque cada sujeito vai necessitar de um tipo de intervenção, de um tipo de manejo no ambiente. Então, são 2 momentos na psicopedagogia. O momento inicial, onde nós coletamos as informações de como que é o funcionamento dessa criança na escola, e o segundo momento, onde a gente vai instrumentalizar, dar ferramentas para esses professores conseguirem lidar, manejar a sua dinâmica com essa criança também. Não, perfeito. E muitas vezes eles chegam até nós, a gente solicita a avaliação psicopedagógica, é feito toda essa identificação de quais as dificuldades que realmente aquela criança apresenta. E o segmento, porque nós temos a avaliação, que é a fase inicial, e que muitas famílias acham que se restringe a isso. Não, mas alguma. ela é só o início. De nada adianta, né? A gente tem um diagnóstico e não fazer nada com isso, né? Então, os comportamentos, eles vão continuar acontecendo, porque se não houver um manejo ali, uma adaptação no ambiente, na rotina e tudo mais, os comportamentos continuarão se manifestando e as dificuldades também. Então, geralmente, o que chega para mim relacionado ao TDAH na aprendizagem?
Então, são aquelas crianças que geralmente têm uma leitura mais identificada, que lê silabadamente, né? Então, acaba interferindo o quê? Na sua compreensão de texto, acaba interferindo até mesmo na sua alfabetização. Tem algumas crianças que chegam lá no 2º, 3º ano do ensino fundamental que não são alfabetizadas ainda. E não é em decorrência de um transtorno de aprendizagem, não é em decorrência da pandemia, né? Que muitas famílias, é a pandemia. Não, gente, a pandemia já passou. Não responde por tudo. Então, chegam sem ser alfabetizadas e a gente percebe ali alguns sinais e a gente faz esse encaminhamento, faz a avaliação e o encaminhamento quando necessário. E aí a gente observa que depois que a gente inicia ali as intervenções com essa criança de maneira sistematizada, explícita, essa criança começa a evoluir e é lógico que depende de caso para caso, né? Mas na maior parte das vezes, quando a gente trabalha fazendo as adaptações necessárias, muitas vezes essa criança vai fazer o uso de alguma medicação, não são todas, mas algumas fazem uso da medicação, a gente começa a ver um desenvolvimento muito rápido nessas crianças que não estavam alfabetizadas, ou que tinham essa leitura mais identificada, ou que não conseguiam finalizar uma atividade. Então é muito prazeroso ver essa evolução deles, porque a gente vai dando estratégias para eles manejarem todo esse comportamento, como melhorar essa fluência de leitura, como melhorar a compreensão de texto, como ler uma palavra, e é muito prazeroso, assim, para nós, enquanto terapeutas, ver essa evolução tão nítida neles, né? Exato, para a gente também ver o quanto eles evoluem e quantas vezes é manejado de forma incompleta, porque a gente recebe eu recebo muita criança que vem, a maioria das vezes já em uso de medicação, e que doses altas e que você não vê uma resposta. Mas quando a gente busca, não está fazendo as intervenções de forma adequada. Não, mas ele faz reforço escolar. Mas ele fez terapia. E qual a abordagem de terapia? E o quanto a identificação do que a criança realmente precisa. Não é receita de bolo, né? Nós temos várias formas de intervenção e para cada um a gente vai escolher aquela que vai suprir a demanda daquela criança. E o que eu vejo muitas vezes é que colocam muito peso em cima de medicamento, quando ele, na verdade, é um dos mecanismos de abordagem que não é o que realmente modifica. Ele é ali um intermediário, um que a gente usa muitas vezes, eu falo, no início, ou quando eu aumento muito a demanda daquela criança, e aí não está, mesmo com as intervenções, mas que não é a intenção de manutenção dele, né? Que a intenção é que a gente, em algum momento, a gente retire. Sim. Porque o transtorno ele vai ter para o resto da vida. Medicação, a gente espera que não. E o que vai permitir que essa medicação saia em algum momento são as intervenções, né? E do quanto a gente traz à família essa compreensão e das mudanças também no ambiente em que ele está. Por isso que é muito importante a gente não restringir o trabalho apenas dentro do consultório, né? É preciso ter esse trabalho de orientação com os pais, de orientação com as escolas, porque são as pessoas que passam mais tempo com essas crianças. Então o trabalho é lógico, a gente vai desenvolver com as crianças, com os adolescentes dentro do nosso ambiente de trabalho, mas é muito importante que o profissional que esteja atendendo essa criança faça essas orientações também com os outros ambientes, né, no qual essa criança está inserida, que geralmente, por mais tempo, que geralmente é a escola e o ambiente familiar, para ter toda essa condução e a evolução desse caso, porque a gente quer que esses sintomas eles entrem em remissão, né, a gente não quer, porque se faz só o uso do medicamento, um comportamento ou outro a gente vê ali a diferença. Enquanto se está sob efeito da medicação. E a intenção não é essa, né? A intenção é que essa criança, esse adolescente, ele tenha ali o controle do seu comportamento, mesmo sem o uso da medicação também, né? Sim, e com relação à intervenção psicológica, a TCC, que é hoje o que mais é utilizado, a abordagem, né, cognitivo-comportamental, e também terapia familiar. Como que é o manejo dessas crianças, Ju, quando temos, por exemplo, TDAH
sozinho, ou quando temos TDAH com alguma comorbidade. O TOD, por exemplo, a gente sabe que os sintomas deles são semelhantes em alguns aspectos, e a diferença da abordagem e também com relação à resposta. Nós começamos sempre com uma psicoeducação com os pais. Eles precisam entender qual é o transtorno, né, as dificuldades que a criança manifesta, ali entender o porquê que a criança se comporta daquela forma, por que ela reage daquela forma. Esse é o primeiro passo. Não só com os pais, nós trabalhamos com a criança também isso. A psicoeducação é a base, né? Enquanto eu não sei o que está acontecendo comigo, eu tento me culpar pelos meus comportamentos. A partir do momento que você começa a entender, olha, eu ajo dessa forma, eu esqueço às vezes datas importantes, eu esqueço meu material, eu esqueço, não reconheço as minhas necessidades básicas, porque a criança com TDAH muitas vezes ela esquece de ir ao banheiro. Sim. Né? Ela desenvolve quadros de ecoprese, de enurese, porque esquece de reconhecer. E que é comum, né? Tem uma incidência grande de quadros de encoprese relacionados ao TDAH, e que muitas vezes não tem essa compreensão agora que você trouxe sobre a questão do esquecer. Ele está ali no momento dele, ali ocupado com muitos estímulos ao mesmo tempo, tentando lidar com esse monte de informações, e para ele é muito difícil focar a atenção em algo. Quando a gente pensa no TDAH, a gente pensa, ele não presta atenção em nada. Muito pelo contrário, ele está sempre muito atento a tudo. A dificuldade dele é escolher um foco. E manter o foco naquilo. Né? Porque diante de um estímulo ali que talvez para os outros não seja tão relevante, para ele aquilo é o extremo, né? Chama muita atenção dele e ele não consegue se desligar daquilo. Então a gente começa trabalhando essa psicoeducação, reconhecer os sinais, reconhecer as dificuldades, e a partir dele a gente estabelece ali as estratégias, dependendo do que está comprometido, que prejuízo está gerando para essa família e para essa criança. São emocionais? É relacional? Não consegue se socializar com os pares? Tem dificuldade na resolução de conflitos? Tem dificuldade para se identificar, se colocar no lugar do outro, para reconhecer os sentimentos do outro? A dificuldade é na interação com a família? É sempre muito tumultuado, muito conflituoso, porque eles não conseguem manter um diálogo ali efetivo. É com relação à aprendizagem, né? Vamos para a intervenção psicopedagógica, é com relação ali ao manejo do tempo, à organização diária da vida dele. Né? Tudo isso é muito importante ser trabalhado na terapia. E é isso que nós começamos ali, iniciamos o atendimento na terapia. Exato, e você trazendo isso agora, eu lembro de que a vida toda eu sempre tive extrema dificuldade na questão de estar atento a tudo ao mesmo tempo e de não escolher o foco, né? E eu sempre me questionava por que eu nunca consegui manter meus cadernos em dia, nunca escrevi nada. Meus cadernos eram escritos primeira, segunda página e o restante sempre em branco. Por quê? Começava a aula, explicação, ali eu já me dispersava com qualquer coisa. Agora há pouco eu já me dispersei ali com o Ricardo fez alguma coisa ali, eu já estava atenta lá e aqui. E eu viajava, sempre fui muito quieta, então isso nunca chamou atenção. E, de certa forma, eu compensava em casa, porque meus pais sempre cobraram muito essa resposta de fazer, de conseguir, de cumprir com as tarefas, com avaliações, com estudo. Mas em sala de aula, eu nunca consegui assistir uma aula inteira. Eu sempre tive que me desdobrar em casa, e era aquela coisa, eu não entendia como que as pessoas faziam resumos de materiais, porque eu mal conseguia prestar atenção. Eu viajava, quando eu voltava, eu não sabia mais onde eu estava. Então, o que era a aula? O que foi dado? Daí você vai para o material de apoio, mas você tem que ler muita coisa para você chegar ao raciocínio que era tão rápido, gente. E aí, quando eu me dei conta disso, né, já adulta, já bem recente, e que eu comecei a olhar para essas dificuldades e o quanto faz diferença a compreensão de que aquilo é um transtorno,
de que tem maneiras de driblar aquilo, seja com medicamento ou sem medicamento, que a gente consegue superar e que a gente sempre achava que era incapaz de fazer determinada coisa, que eu não podia fazer uma pergunta porque eu não sabia nem do que se tratava e outra vai que eu tô fazendo uma pergunta besta e que vão rir. Então, sempre fui dessa forma, calada, então não dava trabalho para ninguém. Não chama atenção. Não chama atenção. Não faz engajamento nenhum, né? Exatamente, mas a dificuldade estava lá. E eu tinha que estudar dobrado, triplicado e leitura dinâmica, porque eu tinha que ler quase que correndo. Porque se eu começasse a ler segunda linha, eu já não sabia o que eu tinha lido na primeira. E é exatamente essa forma. E essa compreensão, e a compreensão da família de que não é preguiça, de que não consegue responder ou fazer cópia, gente. Hoje em dia não precisa de cópias extensas, porque a gente tem todo o material. A cópia não tem mais a função de ter o material para estudar depois, né? Igual na nossa época, na minha época foi assim. Ter, né? Exato. Mas o quão é difícil. Nossa, ele é muito lerdo. Mas lerdo por quê? Porque ele olha lá. Quando ele chega que vai escrever, ele já não sabe o que ele leu. Ele tem que olhar de novo. E quantas vezes... Geralmente essa memória operacional está comprometida Sim. também na criança com TDAH. Então ela não consegue guardar por um curto espaço de tempo essa informação para anotá-la e depois voltar e fazer isso novamente. É o que você disse, né? A hora que essa criança ela olha para o quadro e vai... O que é mesmo? E se forem mais palavras, então, né? Se for uma frase, piorou, né? Então, muitas vezes ele acaba tendo essa lentificação para as cópias, né? Justamente porque ele não consegue manter nessa memória de curto prazo essas informações que ele precisa transcrever. E daí a necessidade, né, de algumas crianças, no tempo, né, da escola, por exemplo, que eles precisam de mais tempo para realizar uma prova, precisam de mais tempo para fazer cópias do quadro, ou se for, ao invés de fazer cópias, a gente pode pedir, né, para a escola fazer algumas alterações aí nisso, porque senão a criança sofre, né? Exato. E aí fica naquela de que não consegue, os outros fazem rapidamente e ele não dá conta, e isso vai desanimando, e aí o que ele faz? Simplesmente não faz. E aí começa a fazer outras coisas naquele período. E lembrando que são crianças, né? Ou adolescentes também, mas aqui a gente tá falando mais de crianças. Então, assim, uma criança, gente, ela vai ser criança com ou sem transtorno, né? Exatamente. Criança gosta do quê? Os amigos estão brincando, eu quero fazer o quê? Eu quero brincar também, né? Eles deram conta de copiar e estão conversando, estão brincando. É muito difícil a criança que consegue ter esse controle inibitório de não, deixa os meus amigos brincarem, eu vou focar aqui, vou terminar. Não vai, depois, não vai, ele não quer terminar. E isso é fato, você falou de memória operacional. E lembrei quantas vezes aqui eu tô atendendo, eu vou chamar. Gente, acontece todos os dias. Eu leio o nome da mãe e da criança. E às vezes eu chego aqui na porta, eu volto para ler novamente, porque eu não lembro mais qual que é o nome. Perdeu. Perdi? Exato. E isso acontece todos os dias. E imagine para uma criança, né? Em período escolar, isso é muito difícil. E o quanto a gente foca nessa questão da dificuldade que ela tem, que a gente fica batendo naquela tecla e fica insistindo naquele assunto o tempo todo. Você nunca lembra de nada, né? Sim. Algumas pessoas eu vejo assim que ficam, os professores, alguns pais ficam revoltados com isso. E aí, a partir do momento que a gente começa a mostrar para essa família, olha, não é de propósito, né? Ele não faz isso para te deixar irritado. É a condição que ele tem nesse momento, que essa criança tem nesse momento. Então, vamos intervir sobre isso para melhorar essa condição, né? Então, é muito importante a intervenção nesse sentido de trazer uma melhor qualidade de vida para essa criança, para essa família, para todos que estão envolvidos no desenvolvimento dela. Perfeito. E de atividades extras, digamos que saindo um pouco, hoje a gente sabe que as crianças estão muito dentro das quatro paredes da sua casa e muitas vezes até do seu quarto, né? E o quanto as telas impactam, mas também o quanto a ausência do meio da natureza, da rua faz diferença e prejudica. Como que vocês veem e lidam e orientam? Eu falo? Pode falar. Então, assim, eu sempre oriento, né, para que as famílias
Primeiramente, sigam uma rotina, né? Justamente para tirar dessa questão das telas, o tempo inteiro na frente das telas, porque não adianta nada a gente orientar as famílias a diminuírem esse tempo de tela com as crianças e a gente não colocar algo diferente disso. Eu né? tiro eu tenho que Exatamente, né? Colocar outras atividades ali que sejam também prazerosas para essa criança. Então, não vamos mais usar tela vamos começar a diminuir aí 1 hora por dia. Tá, mas e nessa 1 hora que você diminuiu a tela, o que você vai fazer com essa criança, né? Então tá, vou passar um tempo a mais com meu filho. Tá, mas não é só passar o tempo, é passar um tempo de qualidade. Né? Eu já vi situações que pais estão com a criança com fone de ouvido aqui. Eu tô com meu filho, tá tendo tempo com ele, mas e esse tempo é de qualidade? Vocês estão tendo interações? Vocês estão fazendo alguma coisa? Vamos sair pra dar uma caminhada, vamos dar uma volta, a gente vai conversar quais são as suas preferências, né? E eu sempre falo que não adianta perguntar só pra criança, como foi seu dia na escola? Qual que é a resposta da criança? Legal. Ela só fala isso. Faça perguntas interessantes, né? O que você fez que você mais gostou no seu dia hoje? Você brigou com alguém? Como que foi, né? Por que essa situação aconteceu? Justamente para a criança entender também como que é o seu Não pergunta genérica, né? Entendeu? E também e reconhecer que é importante a rotina dela, né? Sim. Porque muitas vezes as crianças não entendem que é importante. Elas acham que tudo fora é importante, menos o que elas fazem, né? E ainda mais uma criança com TDAH, que ela só escuta críticas. Quando ela chega em casa, ela já está esperando uma bronca, né? E aí, até falando dessa questão da rotina também, é interessante a gente colocar a criança como protagonista disso também, né? Olha, nós vamos definir aqui uma rotina. Filha, vamos sentar aqui, ó. A mamãe e o papai tá pensando, né, em organizar a rotina dessa maneira. O que você acha da gente fazer nesse momento aqui, ó, que não tem nada pra gente fazer, né? O que você sugere pra gente fazer? É 1 hora que dá pra gente jogar bola no campinho, é 1 hora que dá pra gente fazer um passeio na sorveteria, ler um livro juntos, né? Então, colocar essa criança como protagonista para ela não apenas seguir regras, não apenas seguir a rotina que é imposta pelos outros, mas uma rotina que ela escolheu também, né? Que ela faz parte dessa escolha. Então, é muito importante. Eu penso que quando a gente tira algo que estimula, que intensifica ainda mais esses comportamentos do TDAH, a gente substitui por outros que vão beneficiar a criança e a família. Né? Exato, e que nem tudo tem que ser com um fim pedagógico específico, como algo desproposital, né? O ócio, vamos dar uma volta, vamos na sorveteria, ou vamos, entendeu? Qualquer coisa que você faça ali, que você tire um tempo e dedique um tempo para aquela criança. E de você, tem 4, 5 numa casa, de você ter ali, em algum momento, um tempo específico com aquele. O momento da caixinha, né? Onde a gente vai colocar os celulares na caixinha e a gente vai ter que conversar. Olha que coisa boa, né? A gente vai ter que brincar, a gente vai ter que conversar, a gente vai ter que contar histórias, né? Então, nisso a gente vai desenvolver diversas habilidades. Flexibilidade cognitiva, controle inibitório. Então, são diversas habilidades aí que a gente vai desenvolvendo que estão em déficit nessas crianças e que vão beneficiar não apenas ela, mas a família como um todo. Com certeza, não, muito, muito válido. E com relação à questão que você falou, de ter esse momento de desligar os celulares de todo mundo, de também ajudar com relação às atividades domésticas, de colocar para ajudar em alguma coisa, de você atribuir tarefas e função para essa criança, porque muitas vezes a criança não tem responsabilidades, você faz tudo por ele. Ele não arruma a cama, a toalha que ele usa fica em cima da cama, então de você começar a estabelecer pequenas tarefas para ele, que você dê autonomia para ele fazer determinadas coisas, porque isso você estimula a independência, a confiança, e a criança se sente importante, né? Pertencente àquilo. Ele capaz, né? Exato, ele não é ali um hóspede, ele é da família, e da gente estimular isso. Hoje em dia eu falo que muitas das
habilidades que a criança não apresenta, dos atrasos, está muito relacionado à nossa pressa. Nós estamos sempre correndo e na correria que a gente vive, o que a gente faz? Faz pela criança. Faz pela criança. Um exemplo simples é a questão do amarrar o cadarço, né? Hoje eu vejo que muitas famílias estão substituindo o tênis com cadarço pelo de velcro para não ter essa preocupação de amarrar o cadarço, porque quando tem, você muitas vezes acaba atropelando esse momento de ensinar uma habilidade ali para a criança, fazendo por ela. Exato. Então, acaba substituindo, é algo que parece ser tão simples, né? Mas, gente, o quanto de interação tá havendo ali naquele momento, né? O quão importante isso é. Exato. Tomar banho, se trocar, fazer as coisas. Deixar a criança fazer também, dar iniciativa, vai ensinando, mas deixa ela manusear. O dar a comida. Quantas crianças não se alimentam? Ai, mas ele come sozinho, não come, mas você deixa ele comer sozinho? Será que é uma dificuldade da criança mesmo, né? Exatamente, da gente estimular isso, a participação nas coisas, deles não serem meros espectadores, e hoje falta muito isso. E eu falei e volto a repetir, porque eu acho que é muito importante essa questão da qualidade, né, das interações familiares. Que hoje a gente fala das crianças na tela, mas os pais estão nas telas também. Então, por isso que eu brinco com as famílias assim, ó, é o momento da caixinha. Vocês têm que ter um momento da caixinha em casa, onde vocês vão colocar os celulares ali dentro e é o momento de vocês. Eu acho que isso é muito importante, assim, é uma orientação para quem tem TDAH, para quem não tem TDAH, para que haja esse momento vida. Entre as famílias, porque está sendo perdido. E aí, quando a gente perde isso, a gente vai perdendo os valores também, né? O que você quer de valor para a vida da sua família? O que você quer de valor para a vida do seu filho? Porque se você não tiver esse momento com ele, ele vai ter esse momento ali na tela, e é por meio dessa tela que esses valores estarão entrando, né? Não, perfeito. E sem um filtro. Com certeza, com certeza. E que isso é a realidade, né? Eu, enquanto TDAH, eu me identifico com muito do que trouxe e quanto isso teria feito diferença tempos atrás. Não existia a tela, claro, mas quanto desses ajustes, adaptações e orientações teriam impactado, né, de forma diferente. Mas dei conta, tô aqui. Importante que eu tô aqui. Mas, meninas, muito, muito interessante. Obrigada por esse bate-papo que é sempre tão enriquecedor como eu gosto. E gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os pais. Bom, a mensagem que eu deixo para vocês é que tenham tempo de qualidade. Já falei isso, mas eu quero voltar a repetir porque eu tenho vivenciado isso, o quanto tempo de qualidade ele impacta no desenvolvimento da criança, né? É um ambiente enriquecedor, né? Onde essa criança ela vai ter boas possibilidades de mostrar o seu conhecimento, de mostrar quem ela é, pode proporcionar um desenvolvimento, uma vida, uma perspectiva de vida diferente para essas crianças. Então tenham um tempo de qualidade com o filho de vocês e acreditem no potencial dele. Bom, eu queria lembrar os pais que antes de ter um diagnóstico, tem uma criança. E essa criança ela precisa ser ouvida, ela precisa ser vista, ela precisa ser estimulada. Então, ter um olhar individualizado para essa criança, por mais que tenha vários filhos, mas cada filho é de um jeitinho diferente, com suas características peculiares, que precisa ser vista e respeitada. Então, lembrar que o diagnóstico não é o final, mas é o início, mas antes tem uma criança, e a criança é a mais importante. Exato, muito, muito bom. E o que eu deixo ainda para essas famílias é de não focar exclusivamente na dificuldade que a criança apresenta. É preciso colocar e trabalhar essas dificuldades com certeza, mas focar e reforçar as habilidades, o que a criança apresenta de bom, e tá estimulando, porque é daí que vai sair e desenvolver o potencial dessa criança. É isso que a gente tem que fazer, estimular a criatividade, os aspectos positivos da condição do TDAH e também do ser criança, né? De estimularmos essa criança ao máximo, porque ela vai conseguir atingir o seu potencial.
Muito obrigada a cada um de vocês e até o próximo. Beijos.